Boa noite, galera! Mais uma quarta-feira de live, vamos falar sobre viagens, como sempre. E hoje a gente tem um convidado mais que especial. Mas vamos entrando. Vocês têm 5 minutos para entrar, que ele está esperando a gente para um bate-papo maravilhoso. Tenho certeza que quem gosta de viagens internacionais, quem gosta de ou pensa em viver em outro país, tem muita informação bacana. Good night. Sempre bom começar a noite com uma vibe boa, né? Hoje meu convidado é um querido, maravilhoso, um primo que eu ganhei aí nos últimos anos, então é um primo emprestado, que eu não devolvo mais. E ele hoje tem muita coisa bacana para contar, muita coisa engraçada para contar. E ele vai contar pra gente como é que ele foi morar lá no Canadá. Continua morando lá, diferente da minha amiga da semana passada, que já voltou da China. Ele continua morando lá. E ele tem uma história bacana. Ele fez muita coisa aqui no Brasil. Para quem o conhece, pode ser que se surpreenda. Quem não conhece vai se surpreender com certeza. E vamos dar só mais um tempinho para a galera ir entrando. Mais um minutinho, que a gente vai conversar hoje com o Rodrigo Moura. E eu acho que a história dele já começa interessante pelo sobrenome, né? E ele vai contar como é que essa história engraçada também aconteceu. Ai, coisa boa! Saudade. Saudade! Muita, muita, muita. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, conta pra gente essa história desse seu sobrenome, como é que isso tudo aconteceu? Que isso é uma história muito legal. Então, meu nome é Rodrigo Moura, na verdade, né? Moura virou um apelido. Eu, quando era adolescente, participei de um programa da MTV chamado Garganta e Torcicolo, apresentado pelo João Gordo. E o meu nome apareceu errado no programa. Alguém do colégio viu, reconheceu minha voz, começou a brincar com isso. E nesse mesmo dia eu comecei a fazer teatro. Eu trabalhei com teatro muitos anos no Brasil. E tinha outro Rodrigo no grupo. Então falaram, olha, por direito você vai ter que ter um apelido. E aí falaram, estão chamando de Morura, ninguém sabia por quê. Porque eu fui pro teatro com uma amiga da escola. E Morura soa como japonês, né? E eu fiz muita arte marcial. Eu fiz Kung Fu, Taekwondo, Aikido, Judô, Jiu-Jitsu e Boxe. Aí falaram, Morura-san, Morura-san. E aí pegou, virou Morura até hoje. No Brasil, muita gente não sabe que meu nome é Moura. Toda vez que eu mando tipo, algum documento, a pessoa fala, mas Moura? Tipo, o nome é Moura, com muito orgulho. Mas o apelido é Morura e ficou artístico, porque as pessoas não sabiam, assinavam, mandavam os comprovantes de trabalho com Morura, acabou pegando, né? Olha, que legal. Gente, o nosso bate-papo aqui tá esquentando. E assim, eu quero falar para vocês o seguinte, se você gosta de viajar, se você conhece alguém que ama viajar, alguém que de repente pensa em morar no Canadá ou qualquer país do mundo, cara, manda agora, ó, aqui embaixo do Rodrigo aqui, tem um aviãozinho, manda para todo mundo, isso, manda para todo mundo que você conhece, para a gente deixar essa live aqui, olha, repleta de pessoas, porque hoje tem muita informação legal. E se você estiver gostando, mete o dedo no coraçãozinho, porque o Rodrigo merece muitos coraçõezinhos. E, cara, hoje a nossa live, ó, tá muito especial com esse cara, viu? Afinal de contas, ele tá, ó, lá longe. Ele abriu um espaço na agenda que não foi fácil para estar batendo esse papo aqui hoje, hein? Rodrigo, gratidão por ter aberto essa uma horinha aí pra gente bater esse papo. E você compartilhar tudo que você puder com a gente, hein? Gratidão. Imagina, você tem muito mérito. Você consegue o que você quiser. Olha, poxa, agora eu me senti. Então vamos lá, porque não tenho só perguntas minhas, assim, que eu acho que são curiosidades de muita gente, mas eu recebi algumas. E se você tiver alguma pergunta, tem uma caixinha aqui embaixo.
pergunte muito, tudo que você quiser. Lembrando, gente, é 1 horinha de live só e passa muito rápido. Rodrigo, conta pra gente um pouco sobre a sua formação no Brasil. E você acabou de contar que você foi levado para o teatro. Então, conta um pouquinho como é que foi da sua formação profissional, né, do que você queria um dia fazer na vida, até você explodir nos teatros. Vamos lá. Eu comecei, na verdade, no teatro, mas sem formação. Eu caí de paraquedas num grupo amador, adorava, era um hobby para mim. Nunca tive a pretensão profissional. Minha primeira faculdade é fisioterapia, não sei nem se você sabia disso. Eu estudei fisioterapia. Não. Não me achei na carreira, troquei, fui para em administração, me formei em ADM, trabalhei alguns anos com isso. Tenho um grande orgulho em relação a isso, que eu fui trainee da Unilever. No meu ano de formação, era o cargo mais concorrido do país. Era 52 vezes pior do que um vestibular de medicina para entrar. E o Gilberto Gil teve o meu cargo. Outra coisa completamente aleatória, outra pessoa de artes que já foi envolvida no meio dos negócios, né? Pelo menos reza essa lenda lá, eu não conhecia ele, mas tem esse papo lá dentro. Trabalhei com isso há alguns anos, só que depois de um tempo trabalhando com isso, eu comecei a ficar incomodado com o volume de trabalho que eu tinha. Eu larguei o teatro porque eu queria casar, ter filho, enfim. E eu vivia para trabalhar. Chegou um momento que eu falei, que educação eu vou dar para um filho trabalhando enquanto eu trabalho, sabe? Se eu não estou em casa. E aí comecei a questionar isso e nesse meio tempo uma amiga me chamou para assistir um namorado dela que estava se formando num curso de teatro. Fui lá para assistir e eles me puxaram para uma cena. Tipo, por engano, não era para ser eu, puxaram a pessoa errada. E era uma cena para falar mal de dentista. E eu detesto eu dentista. Então super entrei na brincadeira e tal. No final o diretor conversou comigo, me chamou para fazer algumas coisas. Eu acabei entrando num curso de coro de musical. Nunca tinha a pretensão de fazer isso. Eu simplesmente fui lá porque tava, tipo, tinha saído do trabalho, tinha terminado o namoro. Falei, vamos conhecer gente, né? Vamos fazer um curso aqui só para rodar essa energia. No final do curso, durante o curso, me chamaram para fazer 3 audições. Uma para um grupo vocal, uma para um espetáculo musical e uma para dançar no Caldeirão do Hulk. Nossa, que legal! Foi muito legal na época. E eu fiz muitos anos, você sabe isso, né? Sim. O coreógrafo é um dos meus melhores amigos até hoje. Enfim. E aí, acabou que eu passei nas 3. Com o dinheiro dessas audições, já se pagou o curso. E nisso eu vi que o momento estava mudando para musicais. Fui me apaixonando por aquilo e aí fiz isso por uns 10 anos, até que eu decidi fazer o movimento que eu fiz, que veio me trazer para cá. Que legal, Rodrigo. Puxa vida. Gente, eu imagino como deve ser assim. Como é que deve ser na sua cabeça assim, de um dia você planeja a sua vida toda para fazer uma coisa e de repente você se vê no teatro, se encontra. E aí você vai parar num lugar que, enfim... De onde que surgiu essa ideia de parar no Canadá? Você foi estudar, trabalhar? O que você está fazendo aí? Eu vim estudar, na verdade eu já me formei, mas eu vim para estudar e essa ideia já está na minha cabeça há algum tempo. Como eu disse, eu nunca tive a pretensão de trabalhar com musical. Meus pais, pai e mãe eram funcionários públicos, né? Eu sempre tive muita estabilidade em casa. E a instabilidade do musical me incomodava muito para a próxima fase que eu pensava da vida, para quando eu fosse casar, enfim. E aí eu sempre tive um plano B em mente, né? Sempre pensando em alguma coisa. Só que o meu grande desafio eu fiquei 10 anos fora do meu mercado de trabalho. Eu ia ter que voltar numa hierarquia muito mais baixa. Eu ia estar ganhando menos para fazer uma coisa menos divertida do que viajar ao Brasil cantando e dançando. Que é o que eu gostava de fazer. Eu gosto de fazer e faria isso pro resto da vida se eu tivesse um mercado um pouco melhor. E aí eu pensei, cara, como é que eu vou fazer para fazer essa mudança? Tipo, o que falta? Eu preciso trazer um desafio para isso ficar interessante, né? E aí veio a ideia de voltar a estudar para dar um up na carreira e... Bati na mesa, desculpa. E estudar fora para ter esse desafio de ser em outra língua, de estar aprendendo outra cultura. Tipo, você que me conhece sabe, eu amo viajar porque você volta transformado. Você sempre aprende coisas novos pontos de vista. Então, achei que esse desafio era o que faltava para a coisa ficar interessante. E aí fiquei anos com isso na cabeça pensando, quando for a hora, acho que eu faço isso. E aí eu estava já namorando a minha esposa, e um dia ela virou para mim e falou, você tem vontade de ir para fora? Eu falei, tenho muita. A gente nem era casado ainda, não. Pois é, eu também tenho. Tá, vamos pensar nisso. 3 meses depois, estava tudo resolvido para a gente vir para cá. Nossa, foi rápido, hein?
Foi muito rápido. Inclusive até E eu não... você... Nossa, Ah, eu botei isso num pedestal que tá caindo toda hora. Desculpa. Inclusive eu não recomendo o tempo certo que se fala, né, para fazer o trabalho de migração completo é 1 ano. A gente fez muito corrido porque o Brasil passou por um ano, politicamente falando, muito polarizado, muito louco, e eu sabia que não seria bom para o meu mercado de trabalho. Então, eu tive medo de, se esperar 1 ano, eu não ter trabalho para 1 ano e não ter mais o dinheiro que eu tinha para vir, porque não é barato vir assim. Eu tive que abrir mão de muita coisa, né? Então, eu quis forçar essa barra para vir logo enquanto eu tinha os recursos, entendeu? entendi. E aí você falou que você terminou já o que você estava estudando, que é Contabilidade. contabilidade, tá? Então você está somando a tua carreira de administração agora. Exatamente. E aí você terminou o curso e agora o que que você está fazendo? O que que você pretende fazer? Quais são os planos? É. Os planos, normalmente quando alguém vem para o Canadá para estudar, a pessoa já vem contando com um segundo visto além do de estudante. Você tem o tempo do estudo, por exemplo, a maioria das pessoas fazem um curso de 1 ano ou um curso de 2 anos. O meu era de 2 anos. Um curso de 2 anos te dá praticamente, automaticamente, direito a mais 3 anos de visto com um Open Work Permit, que eles falam, né? Para você poder ficar aqui só trabalhando, vivendo sem compromisso nenhum, para você recuperar o seu investimento e juntar experiências de trabalho no Canadá, caso o seu plano seja imigrar para cá. E aí depois eu explico como funciona o processo de imigração e por que isso é importante. Então eu estou na mudança de visto para o PGWP, que é esse visto depois da formatura, e o plano é ficar 3 anos aqui agora só trabalhando, só tipo agora recuperando o que a gente, né, gastou para vir. Entendi. E aí, nesse momento, você está aí só com a sua esposa. Isso, só com a minha esposa. E aí, para quem tem interesse em imigrar, é mais fácil imigrar de 2, se você é casado. Você não precisa ser casado, na verdade. A gente, por exemplo, é common law, né? Como é que fala? Esqueci o termo. Quando você não é casado, mas é registrado como casal. Sim, ai, meu Deus, me fugiu agora também. Ai, me fugiu também a palavra Enfim, você agora. não precisa ser formalmente casado, você só precisa conseguir provar União que tem uma estável. união estável. Você precisa só provar que tem uma relação há mais de 1 ano, firme com a pessoa. A pessoa não precisa, você não precisa ser um casal hétero, tem isso também, né? Se você é casado com uma mulher, por exemplo, você pode vir como casal, isso não é um problema do governo canadense. Bastante. E a pessoa que vem com você, ela já vem com o Open Work Permit. Então, você como estudante, você só pode trabalhar 20 horas, o que eles chamam de part-time. Então, você recebe meio salário, que não é o ideal. A minha esposa, ela podia trabalhar 100%. Então, o nosso trato foi, eu vou gastar com a faculdade, que foi a parte mais cara de vir. Você segura as contas em casa até eu me formar para poder... Então, assim, ela segurou pesado, assim, trabalhou pesado para pagar muito mais as contas do que eu nesse momento. E ela conseguia trabalhar num lugar só durante esse tempo? Ela trabalhou em mais de um lugar, mas por opção dela a maior parte do tempo. Tá. Porque ela é professora de dança, né? Ela tem uma academia no Brasil, trabalhou com dança, com bailarina, com atriz, enfim. E aqui ela teve oportunidades muito boas com isso também. Então, durante grande parte desse processo, ela trabalhava tipo, numa fábrica, numa bakery especificamente, para ter a carga horária suficiente para pagar as contas, e de noite ia dar aula, que é o que ela gosta de fazer, entendeu? Nesse momento ela está só trabalhando numa fábrica, agora é uma fábrica mesmo, mas é porque a carga horária é muito mais pesada, mas tem tantos benefícios que é um emprego que vale muito a pena. Entendi. E aí, quando você fala de emprego, é o que a gente conhece aqui no Brasil, tipo carteira assinada, vários benefícios. É Existe só como isso, informação mesmo. mas isso não necessariamente é um padrão. Aqui é muito mais fácil contratar e demitir. Então, por exemplo, eu troquei de emprego a cada 4 meses, mais ou menos, por causa do part-time, né? Dependendo se você está na faculdade, eu tive pausa de cópica, como se fosse um estágio, aí você pode trabalhar full-time. Então, eu toda hora tive que trocar de emprego por causa dessas mudanças de horário e requerimento. Como os meus empregos eram mais curtinhos, a maioria era, você recebe um salário por hora. Tá. E é isso, não tem benefício, é tipo um contrato simplesinho. Quando você tem um contrato de longo prazo, aí a coisa muda. Com frequência o seu salário é negociado em nível anual. Aqui nunca é mensal, é sempre ou por hora ou por ano. Já é um salário fixo, e aí vem um bando de benefícios como a gente está acostumado no Brasil, entendeu?
Mas embora o contrato seja fechado por ano, o recebimento como é? Quinzenal, semanal? Semanal ou quinzenal, nunca por Tá, mês. E isso é tá. uma coisa que até me chamou a atenção aqui. Eu não sabia disso. Se receber por mês não é bom para o funcionário. É péssimo, na verdade. Hum, O 13º, eu sempre achei que 13º era coisa porque a gente não sabe cuidar de dinheiro, é um benefício para o funcionário. Não, é uma correção do que você não recebeu. O ano ele tem 52 semanas, ele não tem 48 semanas, que seria 12 vezes 4, né? verdade. Então, durante o ano, o brasileiro trabalha um mês inteiro sem receber. Então, esse é só o Olha, ajuste no final do ano de tudo que você não recebeu pelo ano, entendeu? entendi. Então não tem benefício nenhum, é só Nenhum, nenhum. Eu nunca isso. soube dessa lógica até vir trabalhar aqui. Entendi, eu não sabia disso também não. E por que que você escolheu o Canadá? Vamos lá. Eu sou um grande nerd, você sabe disso. Quando a gente decidiu ir para fora, a gente não sabia ainda para onde. E aí eu comecei a listar razões para escolher os países. Então, a primeira coisa que eu escolhi foi IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. É um estudo que vai levar em consideração como está a economia, como está a educação, como está a saúde. Enfim, nem eu sei tudo que está envolvido lá, mas que mostra tipo, quais são os melhores países para morar. E aí fui catando outros critérios. Por exemplo, assim como você, eu amo viajar. Então, países que a moeda é muito fraca, seria mais difícil de eu aproveitar que estava fora para rodar pela região. Cortei Uhum. esses e por aí foi. O último critério, e o mais importante para a gente, além do IDH, foi proporção de imigrantes. Por quê? Se você vai num país que você é o único latino, a possibilidade de você sofrer algum preconceito ou não ter boas oportunidades de carreira é muito maior. Então, países que têm uma mão de obra imigrante muito grande, acaba que você não é um imigrante, você é só mais um. Tipo, aqui você Como vai nos Estados trabalhar. Unidos, por exemplo. Exatamente. Aqui você vai numa empresa, tipo, o gerente é brasileiro, o gerente da outra área é indiano, o outro é um muçulmano e o outro, sei lá, vai ser um colombiano, vai ser um De chinês, tem muito repente é chinês aqui. canadense, né? Eventualmente vai ser um canadense, entendeu? Aonde você nasce não te restringe no Canadá. E isso pesa muito. A gente separou no top 3 Canadá, Austrália e Nova Zelândia. São 3 países que têm uma proporção de mão de obra imigrante muito grande. E aí foi no feeling. Minha esposa falou, Canadá. Eu falei, então, Canadá. Legal, legal. Deixa eu ver mais o que aqui que me mandaram de pergunta para você. Conta um pouquinho agora, já que você comentou antes, como é que foi esse processo, todo o processo do momento que você pensou assim, beleza, escolhemos o Canadá. Agora, como vamos para lá? Aí é a parte que complica, né? Sempre. Quando É, tem burocracia, sempre complica. exatamente. É muita burocracia. Eu não sou uma pessoa boa de burocracia, você sabe disso. A gente pensou, Canadá, vamos pesquisar como funciona, tipo, como a gente vai parar lá, como estuda. E aí eu descobri que as agências que trazem estudantes para o Canadá, elas não cobram do estudante, elas cobram da faculdade. Faculdades aqui são a terceira maior fonte de renda do governo. Vem muita Olha, gente de fora estudar. Então não é da gente que é cobrado. Então a gente procurou uma dessas agências, eu posso falar o nome? pode? Eu usei uma chamada Luni Canadá, L-O-O-N-I-E Canadá. Fui atendido por brasileiros, falando português, tipo, que fica muito mais fácil de entender. E aí eles explicaram, tipo, como é o processo de imigração, porque quase todo mundo que vem para estudar vem já pensando em migrar. Mas muita gente não precisaria, tem outras formas de migrar. Aí ele explicou como funciona o Express Entry, que é o principal pool de imigração, quais as principais faculdades que os brasileiros vão, que normalmente são mais fáceis burocraticamente, enfim. Deu uma lista para a gente começou a pesquisar as faculdades e, por consequência, as cidades. Escolhemos a que eu estudei, chama Fanshawe, em London, Canadá, né? Não London... Opa, tem uma London, gente uma do das Canadá cidades que aqui. você mora. Isso, aqui no Canadá, em Ontário. A gente pesquisou a cidade, a faculdade, gostamos daqui. E aí começa a parte burocrática, né? Deixa eu ver uma coisa. Beleza. Aí a gente foi se inscrever, aí eu fui me inscrever na faculdade, você tem que fazer uma prova de nivelamento de inglês. E isso pra gente foi uma loucura, porque como eu sabia que eu queria começar em janeiro, eu tive que, por exemplo, ir fazer a prova em São Paulo. Tem a prova no Rio, eu era do Rio, né, no Brasil. Eu fui para São Paulo só para fazer a prova online, porque o resultado saiu em tempo para eu mandar para a faculdade, para poder mandar para o consulado em tempo. Mas aí deu tudo certo no final das contas.
Mandamos para o consulado, conseguimos o visto. Ele chegou, acho que 14 dias antes de eu vir. Eu peguei o visto, fui para São Paulo, que eu tinha uma viagem marcada, de São Paulo para Barra do Piraí, que é onde mora a minha família, porque já era Natal. Tive um dia no Rio para fazer a mala e vir. Foi esse nível de corrida a nossa vida. Nossa! Foram 4 pessoas fazendo a minha mala, mas deu tudo certo. E a Não gente esqueceu veio. nada, né? Nem o trenzinho do Harry Potter. Para quem não sabe, eu sou muito fã de Harry Potter. Inclusive, estou revendo os filmes agora, estou botando para ver enquanto durmo. O Rodrigo é meu Harry Potter maníaco. Tudo que eu vejo de Harry Potter eu mando pra ele. Eu amo. Rodrigo, olha isso aqui, olha que legal, que não sei o quê. Eu amo e eu tenho orgulho de dizer que eu já fui para Hogwarts com a Mônica. Depois a gente vai fazer uma live só falando disso. Eu faço Maravilha. questão. Maravilha. Gente, mais um horário na agenda que eu vou ter que arrumar desse homem. Olha, 2023, a gente marca lá. Mas fala, Rodrigo, e aí? Aí foi essa loucura, você foi chegando lá, aí, no caso. A gente chegou aqui dia 27 de dezembro. Nas últimas semanas eu descobri que uma amiga minha estava se mudando para Toronto. Meu voo era por Toronto, então eu já escrevi para ela, a gente foi para casa dela, ficou 5 dias turistando. E dia 1º de janeiro chegamos em London. Dia 6 começaram as aulas e aí começou a vida no Canadá. Entendi. Teve alguma parte assim, da burocracia que te deixou mais preocupado ou que você orienta que as pessoas façam com mais antecedência, porque podia dar alguma coisa muito errado aí dentro da sua estratégia? Sim. Todas as agências me falaram para não vir, que não daria certo. E todo mundo, praticamente, que eu conheço aqui, teve o visto negado 1 ou 2 vezes antes de dar certo. Então, uma dica importante, insista. É normal ter o visto negado, o visto de estudante para cá. E quando você tem uma negativa do governo canadense, ela não significa que você não possa tentar de novo, não significa que você não é elegível, significa que aquele processo tinha algo de errado e eles são muito chatos com isso. E eles dizem o que estava errado? Eu não sei porque o meu deu certo. Na verdade, o meu não estava certo. O meu teve um problema, só que era um problema que de fato a gente tinha. Chutei, o negócio vai cair aqui de novo. Mas é um problema que de fato a gente tinha, que a gente não tinha como comprovar a relação. Por quê? Entendi. Eu sou do Rio, minha esposa é de São Paulo. Os dois trabalhavam com teatro viajando. Quando a gente estava no Rio, eu ficava num apartamento que é da minha mãe. As contas estão todas no nome dela, não estão nem no meu, nem no da minha esposa. Quando eu estava em São Paulo, eu ficava num apartamento de um fã de uma peça que eu fazia, que apoia peças, e ele me deixava ficar lá de graça. Então, eu não pagava tipo, aluguel, essas coisas, contas fixas, nem de um lado, nem do outro. Nada estava no meu nome. E a gente casou pra ir, assim, casou e foi. Então, a gente não tinha o papel do casamento antes, do casamento estável, um ano antes da viagem. Aí o cara me escreveu, isso foi um milagre, isso não é o normal seria eles só negarem. O cara mandou um e-mail falando, olha, a gente precisa de comprovante disso, manda pra gente. Eu não tinha, a gente fez um puta dossiê, dei print de WhatsApp mostrando conversas tipo, oi amor, você tá vindo pra casa? Traz, sei lá, pão de tanto tempo atrás, entendeu? Botei 10 casais de amigos para fazer vídeos falando que conhecem a gente, contando histórias e escrevendo, assinando que atestam que a gente é um casal de verdade, foto de viagem. Eu fiz um puta dossiê, fiz uma entrevista nossa, da gente falando, tipo, juntos, para eles verem a gente com química, como um casal, falando, ó, então, a gente não tem por causa disso, tem aquilo, aqui nosso cachorro, entendeu? E aí deu tudo certo. Mas esse documento não existe ou você não tinha naquele momento? A gente, como casal, não tinha, porque o que eles queriam era, tipo, conta no meu nome, conta no nome dela para o mesmo endereço, entendeu? Tá. Eles não queriam, assim, tipo, a certidão da união estável, não era isso que eles queriam? Isso a gente tinha, só que isso tinha que ser um ano antes da nossa partida, tá, por isso que não serviu, entendi. A gente casou 18 de outubro e se mudou 27 de dezembro, não tinha esse intervalo, entendeu? Esse era o único problema no nosso processo. E aí a gente foi muito abençoado, assim, a gente sempre fala que Papai do Céu é um cara que só ele, que botou a mão e falou, filho, vai. Desde o momento da decisão, a gente viu o dedinho do Papai do Céu falando assim, ó, vai que é a hora. E aí deu certo, mas seria comum ter visto negado, não se assustem se isso acontecer com vocês. Tenta de novo, busca ajuda, tipo, de alguma agência, de alguém que saiba fazer melhor e vai dar certo.
Tomara que, eu não sei como você não teve experiência, se eles informassem o motivo da negativa, seria ótimo, que pelo menos a pessoa saberia para poder corrigir se for o caso, né? Porque Eu, quando a eu, gente pede um visto nos Estados Unidos, a gente tem uma negativa, não se sabe o motivo, eles não falam. eu acredito que haja feedback, até porque, assim, quando você aplica para um visto canadense, você entra no site deles, tem uma série de passos e você sempre sabe onde você está. Porque não é só a burocracia do visto. Para vir para cá como estudante, você tem que fazer biometria, então tem que botar a Uhum. impressão digital, tem que fazer exame médico, tem um monte de coisa que tem que fazer. Então você sempre sabe em que etapa você está para saber quando foi negado. Então, pelo menos alguma ideia você vai ter quando acontecer, entendeu? E esse processo todo, pela parte burocrática, tá? Você se lembra, assim, o custo que você teve para visto, documentação? Eu não tenho isso separado. Eu sei que eu gastei Tá, 20 mil no todo, mas já tá. contando passagem, Airbnb para o primeiro mês, entendeu? Tipo, contando tudo isso, o meu primeiro gasto para vir foi 20 mil. O grande gasto para emigrar para cá, na verdade, não é a saída, é a faculdade. Faculdades, em geral, são caras e dizem que não é bom você ter bolsa para faculdade aqui por causa do PGWP, porque você meio que tem que comprovar, uma das coisas que o governo pede aqui é que você comprove que você tem fundos para morar no Canadá, que você não vai vir aqui Uhum. passar fome e pedir dinheiro na rua. Então, se você comprovou que você consegue viver e você pediu bolsa, talvez o governo lá na frente não entenda que você é uma boa pessoa para morar aqui, entendeu? Você Entendi. pode ter mentido, enfim. E Mas você paga aquilo, imposto? pago. A regra é Tá. que se você é residente no Canadá, e por residente entende-se pessoa que mora e não cidadão, você tem que declarar aqui 100% da sua renda mundial, mas você só vai ser tributado naquilo que é cabível. Então, se eu tenho uma renda no Brasil e fui tributado no Brasil, o que eu paguei de tributo no Brasil é deduzido aqui, então eu acabo para não ter a dupla tributação, entendeu? Entendi. Pô, interessante. Se você que está nos assistindo aí, ou conhece alguém que queira viver lá, e já tem umas informações bem interessantes, porque não é em todo lugar que a gente consegue esses números. Quanto que custa o processo, onde vai, como é que vai, a ordem, o tempo que você precisa para isso. Então, isso é bem legal. E hoje, depois que... Há quanto tempo você está aí, Rodrigo? 2 anos. Tempo da pandemia, né? Você está aí... Exatamente. Eu cheguei e começou a pandemia, o que ferrou meu planejamento, porque eu orcei para vir com dólar num valor. Quando começou a pandemia e o Brasil entrou na crise que entrou, o dólar disparou. Então, eu cheguei aqui com o dinheiro certo. Quando eu terminei o meu primeiro período, faltava pagar um período inteiro de faculdade, de tanta diferença cambial. Mas graças a Deus, como eu disse, a minha esposa podia trabalhar full time, então ela conseguiu segurar a casa. Eu tinha as pausas do co-op, trabalhei full time nos 2 períodos e consegui pagar a faculdade com o dinheiro que eu ganhei daqui, entendeu? Porque você Entendi. pode trabalhar enquanto estuda. E como é que está esse momento aí? Como nós falamos de pandemia, como é que está esse momento aí? A pandemia aqui ela é gerida pelas províncias. Pensa como se fossem os estados, né? Rio de Janeiro e Minas Gerais, aqui as províncias que têm a competência para gerar a pandemia. Ontário, que é onde eu moro, entrou em lockdown novamente. Não é nem exatamente o lockdown. A gente voltou um passo no processo de reabertura, mas é quase um lockdown. O restaurante está fechado, cabeleireiro, farmácia não, academia. Mas reza a lenda que vai reabrir já já. Tipo, o governador, que é o Doug Ford, fez um pronunciamento hoje, falando que vai dar boas notícias no fim de semana para donos de restaurante, coisas assim. Esse mini lockdown do Omicron foi pensado para durar 3 semanas. Parece que vai ser aproximadamente isso mesmo. O Omicron aqui, ele está mais presente do que a primeira pandemia. Acho que ela foi muito bem controlada pelo Canadá. O Canadá fechou tudo de cara. Levou muito a sério, correu com vacina, enfim. Tipo, a gente é relativamente novo, não tem comorbidade, e nós dois já tomamos a terceira dose. Tá tudo sendo muito bem pensado, até porque o Canadá é um país de risco por uma pandemia. Por quê? Metade da população é internacional, então tem muito voo, né? Tipo, como eu falei, onde você trabalha aqui vai ser um chinês, um muçulmano, vem gente do lugar do mundo. E a outra metade é muito idosa. O Canadá tem uma faixa... a média, né? A faixa etária média daqui é muito alta. Tem muito velhinho no Canadá. Entendi. Então, é uma população muito sensível por uma pandemia. E aí, eles levam isso muito a sério, graças a Deus. A gente chegou a ter
teve todo o apoio do governo, tipo, eles pagaram pra gente ficar em casa, tipo, a gente não passou necessidade nenhuma. Quando a gente chegou, a gente teve dificuldade de conseguir emprego, o governo pagou um salário pra gente, mesmo a gente não sendo canadense, para que a gente não passasse perrengue nesse período. Então, não tenho do que reclamar, graças a Deus eu passei por isso aqui. E o percentual de vacinados é alto? Altíssimo. Eu não sei dizer quanto tá. Em algum momento foi o maior do mundo. Acho que já não é há algum tempo, Nossa, mas o Canadá é um exemplo, então. graças a Deus teve um caso polêmico recente. Quebec também está em lockdown. Quebec é uma outra província, né, a parte francesa. E aí agora Quebec decidiu duas coisas que estão gerando muita polêmica. A primeira é: não vacinados vão pagar mais imposto. Porque não vacinados têm mais chance de ficar doente. A saúde aqui é pública, quem paga é o governo. Se você é um risco para a gente, você paga mais. Eu acho justo, tem gente que não acha. Também. A segunda é: pessoas não vacinadas não podem comprar álcool nem maconha. Maconha aqui é legalizada. Quando essa declaração saiu, a procura por vacina subiu em 300%. E esse número não é inventado. Eu realmente vi esse número, 300% de procura. Gente, o povo gosta, hein? Oi, meu amor. Minha esposa acabou de chegar do trabalho, gente. Tudo bem? Caramba, o povo aí gosta da parada. Realmente, então aí foi logo na ferida, Foi na né? ferida, foi na ferida que Bom, funcionou. Desde que o povo bom, vacine, não tô nem aí. bom. Desses 2 anos que você está morando aí, o que que você mais gosta de fazer, gosta de comer, gosta de visitar? Fala um pouquinho sobre a vida na cidade que você mora. Tá, vamos lá. A nossa experiência aqui, ela não vai ser a mais representativa porque a gente chegou e veio a pandemia. Então a gente não conseguiu viajar tanto quanto a gente gostaria. Não, mas eu estou Nem falando sair do tanto. fundinho da sua cidade. Na minha cidade, vamos lá. O que eu gosto da minha cidade? Muita coisa. A primeira coisa é segurança. Tipo, a nossa cidade nem é considerada um lugar tão seguro no padrão canadense. Tipo, o bairro que eu moro roubam peça de carro. Já aconteceu 3 vezes desde que a gente se mudou. Entendeu? Uau. Mas você anda na rua, tipo, com o celular na mão sem olhar para o lado. Você senta no ônibus, abre o seu computador e faz seu assignment da faculdade sem olhar para o lado. Porque ninguém vai mexer, entendeu? Ninguém mexe com você. Tipo, é muito, muito seguro. E isso faz uma diferença enorme que a gente não esperava sentir. Tipo, a segurança sempre pesa no nosso discurso, mas tem algumas experiências que marcaram muito. Tipo, na semana, eu sempre conto essa, na semana que a gente chegou, a gente ficou em Toronto, a gente saiu para passear, eu lá com a minha mochilinha na mão, passou um cara correndo, eu já travei a mochila ali, minha esposa toda travada, eu tava com um casal de brasileiros todos travados, e o resto da rua nem olhou pro lado. Tipo, aí você percebe o quanto você tá preparado para ser atacado o tempo todo. Tipo, e eu não tenho experiências tão ruins assim com violência no Brasil. Muita gente que eu conheço aqui, literalmente foi sequestrada. Tipo, eu tenho um amigo que mora aqui, que se mudou aqui porque botaram bomba no corpo dele quando ele trabalhava num banco. Tipo, Nossa, literalmente botaram um cinto com bomba no cara no Brasil. Então, assim, eu não tenho nem do que reclamar e eu já tava tipo, todo travado ali na segurança, entendeu? Então, isso é uma coisa que faz muita diferença. Segunda coisa, o tamanho da cidade pra gente é perfeito. Eu sou do Rio, ela é de São Paulo, a gente está acostumado com aquele caos de cidade grande. Aqui é uma cidade que tem estrutura de cidade grande, você tem um centrinho com tudo, você tem cinema, você tem bons restaurantes do mundo inteiro, porque a comunidade internacional é muito grande, mas você não tem trânsito e você tem muita natureza. O apelido da cidade que eu moro é Cidade Floresta, porque é muito nossa, verde, é muito verde. Você anda na rua, você vê coelho, você vê guaxinim, você vê legal! castor. Tipo, é óbvio que você não vai ver todo dia. Eu já vi veado na rua, sabe? Eu acho que eu vi um urso uma vez na estrada, mas o urso eu não tive certeza, eu tava de carona, então eu só passei e falei, caralho, acho que era um urso. Nunca tive a certeza. Mas pode acontecer, entendeu? Então, isso é outra coisa que a gente ama. Tipo, eu sou louco por bicho, minha esposa também. Então, a gente é aquele casal que vai ver o bichinho ficar, um coelho, Ah, entendeu? E é muito gostoso, tipo, isso acontecer no seu dia. Quando eu morei aqui, eu senti muito essa diferença e eu não sabia por quê. Depois eu li estudos sobre isso. Quanto mais contato com a natureza você tem, mais feliz você é e menos estressado você é. Então, morar num lugar que você sai na rua e é árvore para todo lado, o ar é muito puro, faz muita diferença. Que tem muito lago, muita lagoa, muito rio também. deve ser bom para praticar esporte, né? Corrida, bicicleta. Sim, bicicleta aqui é muito comum. A cidade é cheia de parques, né? Então tem muita trilha, muita coisa para você pedalar pela cidade inteira. Isso é muito gostoso.
Deixa eu pensar o que mais. Assim como, por exemplo, na Holanda, eles incentivam aí essa coisa de trocar o carro pela bicicleta, por causa de poluição, ou para ajudar as pessoas a se exercitarem mais. Existe algo do tipo? Não existe formalmente aqui, até porque aqui, por exemplo, agora está nevando muito. Então, dificilmente você vai ver alguém andando de Está bicicleta. nevando agora? Até existe uma Ai, bicicleta adaptada gente. para neve, mas assim, ninguém vai pedalar na neve. A verdade é essa, eles não têm essa expectativa e a cidade, por mais que ela seja uma cidade pequena para os padrões de um brasileiro, para o padrão canadense, ela é a 10ª ou a Uhum. 11ª, dependendo do critério, maior cidade do Canadá. Mas pra gente é super interior, entendeu? Só que é um Entendi. interior muito grande. Aqui tudo tem muito espaço. São duas Uhum. coisas que eu não sabia que eu precisava até ter. Espaço e silêncio. Aqui é muito mais silencioso do que o Rio e São Paulo. E isso dá uma paz que eu não esperava sentir. Eu sempre gostei do agito do barulho. Não me imagino voltando para isso. E aqui tudo é muito espaçoso. Tipo, a gente mora num apartamento pequeno. Ele é espaçoso. Você vai estacionar seu carro, a vaga é espaçosa. Tudo é muito longe. É Então, uma as coisa pessoas... assim, bem tipo americano, né? Que americano que gosta de tudo muito grande, muito espaçoso, gosta de Exatamente. ocupar espaço. Tem esse feeling americano aqui nesse sentido, né? Então, por exemplo, o trabalho da minha esposa, pra gente, vai de carro, não dá 10 minutos, é muito tranquilo. Mas a distância física é Tijuca e Ipanema, entendeu? Pra gente é uma Aham. rua, é uma reta, tipo, não tem trânsito, tá tudo bem. A gente não sente que é tão longe, mas as coisas Tá. são muito longe, geograficamente falando. Então, carro aqui é muito necessário. Os ônibus funcionam, são pontuais, tipo, tá tudo ótimo nesse sentido. Mas Existe quase todo mundo tem metrô, carro. Aqui não. metrô, trem. Trem existe interestadual. Aham. Metrô, na cidade que eu moro, não. O Tá. metrô mais perto da gente é em Toronto. Tá. Então, o transporte, digamos assim, rápido seria o ônibus mesmo. Isso. Outra coisa importante para falar da cidade, que foi um dos critérios pelos quais a gente escolheu, é a localização. Ela fica em Ontário, que é tipo a São Paulo canadense, é onde está a maior parte da população. Ela tem essa Tá. cara de interior, mas a gente está a 2 horas de Toronto, que é tipo a principal cidade do Canadá, né? Tá 2 horas de Niagara, tá 3 horas de Detroit, nos Estados Unidos, não sei quantas horas de Chicago, nos Estados Unidos. A gente está perto de muitos lugares grandes, então dá para rodar bastante quando a pandemia permitir. Pegar um carro no fim de semana e conhecer algum lugar, tal. Isso é muito legal daqui onde a gente está. Né? Eu, como grande fã de NFL, futebol Aham. americano, tipo, eu escolhi aqui porque eu tenho 6 estádios que eu consegui dirigindo no mesmo dia. Nos Estados Unidos, entendeu? Fora as coisas que eu posso fazer do lado canadense. Isso é E outra coisa deve que eu ser amo nessa fácil cidade. atravessar, para assistir um jogo, para visitar, para passar pela imigração ali, para entrar nos Estados Unidos. Deve ser muito fácil. Dizem que é relativamente tranquilo. Assim. Imigração é sempre chato, mas principalmente se você tiver o passaporte canadense, então, só vai, filho. Entendeu? Nem se preocupe. Que é o seu caso hoje? Não, não. Eu acabei de Ainda não. terminar a faculdade. Eu tô agora, o que eles chamam de implied status, né? Eu não tenho status nenhum. Eu tô no status de esperando o meu próximo visto, que é o PGWP. Que é esse visto de 3 anos que eu tenho direito após a faculdade, porque meu curso tinha 2. Se o curso for menor, Uhum. vai ser um prazo menor, para ficar aqui trabalhando. Você quer viver aí para sempre ou um tantão de tempo? A gente veio aqui para ter experiência. A gente não veio com a decisão tomada de ficar ou não, mas a gente gosta tanto do que a gente viu que hoje a gente fica, entendeu? Entendi. E aí, quanto tempo vocês precisariam estar aí? Não sei nem se é a intenção de vocês ter uma dupla cidadania, dar entrada em algum tipo de documento para ter uma cidadania também canadense. Antes da cidadania existe um outro passo que eles chamam de PR. O PR é como se fosse o green card canadense. É o Tá. direito de permanência. Eu Para vou morrer de saudade sempre. de você, Cabral. Fica não, volta. O PR é como se fosse, literalmente permanente residente, né? Você pode ficar vivendo para cá, por aqui o tempo que você quiser, de 5 em 5 anos você renova esse documento e depois vem a cidadania. Não existe um tempo mínimo para ficar aqui ou máximo para tirar o PR. Tem milhões de caminhos para chegar lá e aí tem que ver qual que se enquadra para você e qual que é melhor. Os programas eles mudam todo ano, sempre abre coisa nova, enfim, tem milhões de caminhos. O mais natural, o mais famoso é o que eles chamam de Express Entry. Express Entry é tipo um pool que fica online, em que você se inscreve
e fala tudo sobre você, sua experiência profissional, o que você já estudou, e tudo isso vai acumulando pontos. Quanto maior o seu ponto, mais chances você tem. Temos sempre, eles chamam tantas pessoas. Aí quem tem a melhor pontuação? Vem vocês, entendeu? Entendi. Por que morar aqui ajuda na imigração? Porque ter experiência de trabalho no Canadá vale muito ponto. Entendeu? Claro. Aí você soma isso ao estudo aqui, que também vale mais ponto do que o estudo lá fora. A um bom nível de inglês, morando aqui, seu inglês vai melhorando. Tudo isso vai virando nota para entrar no Express Entry. Mas, ainda assim, muitas pessoas, a grande maioria, não entra pelo Express Entry. Tem outros programas que vão te puxar desse pool. Por exemplo, Alberta tem um programa, Alberta é outra província. Tem um programa que pega as pessoas do Express Entry e fala, essa pessoa me interessa. Você quer vir morar em Alberta? Tenho isso, isso, aquilo. E aí você tem, só que aí você tem que ficar alguns anos morando naquele estado. Tem outros programas que são federais, mas que também puxam por lá. E tem outros programas que não passam por lá e são federais. Ano passado abriu um que fez muito sucesso chamado TR to PR. Eu tenho muitos amigos que entraram por ele. Ele foi um processo super rápido. Tinha acho que quatro possibilidades. Você trabalha com algo essencial, por exemplo. Falei que minha esposa trabalhava numa bakery no passado. Se ela tivesse 9 meses na bakery, mesmo a gente ainda estando como estudante, a gente já podia aplicar. 9 meses de trabalho fazendo bakery, tipo, bolo, essas coisas, né? Isso já seria o suficiente para ir nesse programa. Tinha outra parte que era só para quem profissionais de saúde, se você é enfermeira, se você é médico. Outro, se você faz isso e fala francês, e por aí vai. Então, assim, tem sempre programas novos surgindo. É você achar um que você se enquadra E tentar. e tentar, entendeu? Eu já ouvi muitas vezes falarem aqui no Brasil de empresas canadenses procurando mão de obra. Você enxerga muito isso aí, assim, que falta mão de obra, que realmente eles necessitam de mais profissionais X, Y, Z? Sim, algumas áreas mais, algumas menos. Existe muito mito no Brasil que o Canadá precisa de brasileiros, se escreve do Brasil que você vai conseguir um emprego, a empresa vai te trazer. Isso Sim. existe? Existe, mas você vai contar tipo, em uma mão as pessoas que vão conseguir fazer isso. Isso não é o caminho natural. O caminho mais natural é vir como estudante e começar tipo, numa entry level e ir desenvolvendo. Tem gente que já tem uma experiência tão grande que pula essa fase ou que não dura muito. Eu tenho um amigo que mora em Montreal que em menos de um ano já virou gerente, mas ele já tinha anos de, acho que Vale no Brasil, enfim. Vale do Rio Doce, né? Ele é da área de finanças. Dentro da Vale do Rio Doce, ele era da área de finanças, hoje trabalha na BAT, que é a Oswaldo Cruz, se eu não me engano, não. É uma empresa de cigarro no Brasil, tem outro nome. Em menos de um ano trabalhando, depois da faculdade, já virou gerente, já tá super bem, sabe? Enfim, cada um tem uma experiência, mas mão de obra tem. Tem algumas carreiras surpreendentes que são muito boas aqui no Canadá. Então, caminhoneiro, welder, soldador, são coisas que ninguém espera e que aqui são muito necessárias, dizem que pagam bem, que é bom para a imigração, enfim. Então, isso é outra coisa interessante. O governo ele faz uma lista anual de profissões em demanda no Canadá, dá uma olhada ali e manda ver. E tem as classes, tipo, IT parte de informática aqui no Canadá sempre precisa, paga bem, todo mundo gosta, enfim. Entendi. Poxa, isso é muito legal. Para quem vai estar assistindo essa nossa live agora ou vai assistir depois, isso é uma informação que pode fazer toda a diferença. Muito legal. Vamos falar por partes gostosas. Gosto. Qual é a comida típica daí? Poutine e é uma porcaria. O que é o poutine? O Canadá, ele acha que ele tem uma culinária muito canadense, mas não tem. É uma grande mistura porque é um país muito multicultural. A única coisa que todo mundo concorda que é canadense é o tal do poutine, que nada mais é do que uma batata frita com um molho que eles chamam de gravy, tipo um molho de carne em cima. Enfim, eu particularmente não sou muito apaixonado e a maioria dos brasileiros que eu conheço também não gosta tanto. Olha, que coisa. Eu esperava algo mais pomposo. Pois é, eles falam que eles têm muito essa coisa de o canadense sabe fazer sua carne, mas pro critério brasileiro já não é tão legal assim. Aqui é muito comum a cultura do churrasco, né? Fazer carne no quintal, essa coisa. Todo mundo, quase todo mundo aqui mora em casa com churrasqueira no quintal. Isso é muito da cultura deles. Mas a coisa mais canadense para mim é comer comidas diferentes. Tipo, como a comunidade chinesa, que é muito grande, algumas semanas atrás, a gente foi num restaurante,
tipicamente chinês, que eles chamam de hot pot, né? Que eles botam tipo uma panela com caldo fervendo no meio, e aí vai pedindo tipos de carnes diferentes. E funciona como se fosse um fondue numa versão chinesa. Tá. Comida tailandesa, que é muito popular, comida mexicana, que é muito popular, comida italiana, que é muito popular, comida japonesa, que é muito popular e é completamente diferente da do Brasil. No Brasil, a gente faz comida japonesa com cream cheese, por exemplo, que não é japonês at all. Aqui eles não botam cream cheese, mas botam avocado. Eles botam abacate no sushi. E o sushi é desse tamanho, assim. Cada peça é enorme, é super gorduroso, sabe? Depois você acostuma, continua ficando muito gostoso, porque sushi é sushi. Mas acho que o grande barato gastronomicamente aqui no Canadá é a variação. E vocês conseguem se alimentar, eu falo se alimentar assim, não em restaurante, mas ir no mercado e comprar coisas para casa, assim, que vocês estão acostumados. Vocês conseguem comer arroz com feijão brasileiro aí? Sim, outra vantagem, como a comunidade é muito grande, tipo, você encontra um pouco de tudo do mundo, inclusive no mercado. Tipo, não é em qualquer mercado que você encontra. Mas você vai em algum mercado você vai encontrar tapioca, no outro você vai encontrar pão de queijo, e aí a comunidade vai falando, agora na minha cidade tem um tipo mercado municipal, vai para lugar. Abriu uma loja de coxinha, não tem nada mais brasileiro que coxinha. E a gente encontra coxinha aqui, entendeu? Que legal. Então, assim, a gente consegue. Para quem não teve a experiência de morar fora, algumas coisas são mais difíceis, porque às vezes o mesmo vegetal tem uma cor diferente, uma cara diferente e um gosto diferente. Tipo, a batata doce daqui não tem nada a ver com a batata doce do Brasil. É uma delícia também, mas é completamente diferente, entendeu? É uma E coisa por aí vai. que eu me lembro muito disso, de ser igual, mas ser diferente, é o milho cozido. No Brasil é de um jeito, nos Estados Unidos ele é doce. E é Exatamente. uma delícia. Exatamente. O milho daqui é igual ao do Brasil. E é uma delícia. Aí, tá vendo? E por falar em Brasil, o que você tá mais sentindo falta aí, Rodrigo? Você sabe qual vai ser minha resposta, eu não tenho como falar coisa diferente. Ah, meu Deus, alguém Vou vai botar minha mãe pra aí. chorar, mas vai ser minha mãe, não tem jeito. Tipo, não tem nada que eu sinta mais falta que Tânia Moura, aquela gostosa da minha mãe, e o nosso cachorrinho, o Robin, que ficou com ela quando eu vim. Acho que, assim, o que a gente mais sente falta daqui são as pessoas, assim, porque o país em si é terra, é onde você pisa, entendeu? Existe uma estrutura cultural muito diferente e algumas coisas fazem falta porque você já está acostumado com o seu jeito, com o jeito que você faz as coisas. Tipo, tanto que o que acontece quando você mora num lugar como onde a gente mora, que tem muitas comunidades diferentes, você fica amigo de todo mundo. Mas na prática, quando você quer fazer almoço, você liga para alguém que é brasileiro. A pessoa te entende melhor, ela tem o mesmo cultural background, né? Tipo, ela entende tipo, as suas referências. É muito mais relaxado falar na sua língua natural. Então, tem um pouco disso. E assim, eu sou uma pessoa muito social. Eu tenho muitos grandes amigos que eu sinto muita falta. E especialmente... Não faz a lista não, que você vai esquecer alguém, vai dar ruim. Não sou nem louco. Não sou nem louco. Se eu tiver que citar um, eu fiz um comentário que o Vico Cabral está na lista. Cabral é pai do meu afilhado, um dos meus melhores amigos desde a adolescência. Mas eu nem sei quem está presente aqui para falar ou não falar. Cabral, não pede ele voltar, não. A gente tem um lugar para ir para passear, menino. É verdade, ó. Me casa, su casa. Aliás, para todo mundo que está na live, se precisar de mais informação sobre Canadá, tal, fica à vontade para me adicionar, fazer pergunta tipo, por direto, tá tudo bem. Eu sou super aberto a qualquer contato. Mas é isso, assim, saudade do Brasil e saudade das pessoas. Assim. Definitivamente, tipo, em termos de estrutura, o Canadá... Você conseguiu fazer bons amigos nesse tempo que vocês estão aí? Graças a Deus. Um grupo, faz aquele churrasco no final de semana, toma um drink. A gente conseguiu, assim, a vida social aqui é muito menos agitada no Brasil, porque normalmente quando você imigra, você trabalha que nem um louco. Assim, os primeiros anos não são fáceis, você vai trabalhar cargas horárias grandes, enfim. Mas eu dei a sorte de ter meio período ao vivo, porque na metade do meu primeiro período da faculdade chegou o corona e todo mundo... minha esposa entrou. Cara, a gente pode estar em casa, cara. Ela tá te prestigiando. Obrigada, Thalita. Ela foi pro quarto para não fazer barulho enquanto eu tô na live, né, bonitinho. Eu tive meio período ao vivo aqui na faculdade, então eu fiz um primeiro grupo de amigos que se manteve até hoje e através deles a gente foi conhecendo outras pessoas e tal. Então a gente tem, graças a Deus, amigos muito legais aqui. Bonitinho.
fez amigos muito legais aqui. Então, hoje, tipo, não foi no primeiro dia, não foi no primeiro mês, mas hoje a gente tem amigos de verdade. Pessoas que a gente sabe que a gente pode contar, sabe? Quando a gente teve corona, tipo, todo mundo ligando, falando, quer que faça a compra que deixa na sua porta. Tipo, as pessoas cuidam da gente de verdade, tipo... Ah, que legal. E a gente deles, assim. Isso é muito legal aqui. A comunidade se ajuda muito. Tipo, todo mundo sabe que é difícil estar aqui longe da família, das pessoas que conhecem há muitos anos. Então, isso cria laços muito fortes, muito rápido. E assim, isso vindo de você, eu confesso a você que não me causa nenhum tipo de estranheza, porque você acho que é uma das pessoas que eu conheço que é mais abençoada, no sentido de tá no meio de um furacão, arruma um companheiro de viagem. Tá no meio do nada, aparece alguém para dar carona. Então, assim, você é uma pessoa que tem uma estrela, assim, que brilha muito, muito, muito forte. E eu fiz essa pergunta mais para você compartilhar a experiência, porque eu tinha certeza que não podia ser diferente. Você é um cara, assim, muito sensacional. Dilda sabe, assim, quanto que eu sou apaixonada por vocês. E a gente não pode falar muito, não, senão a gente chora, porque a prima é manteiga. E a gente por vocês. E só para constar, a história que ela contou, tá no meio do furacão, é real. Isso realmente aconteceu numa viagem com ela. Que eu cheguei depois e cheguei junto com o furacão. Em outra live, que é a live do Harry Potter. Tá bom, vou guardar essa história. Guarda essa história para o dia do Harry Potter. A gente deixa aqui, ó, só que é real, é real. O furacão pegou a gente nos Estados Unidos quando a gente estava indo lá no Harry Potter. Querido, gratidão assim eterna por esse nosso bate-papo. Outros virão, que a gente já deu spoiler aqui, quando fosse no horário na sua agenda. Mas olha, obrigada por compartilhar. Tenho certeza que esses 2 anos foram 2 anos de experiências boas, mas de muitos desafios, principalmente o da distância. Mamãe está morrendo de saudade. Eu acho que isso te impacta também. Mas não tenho dúvida de que você vai construir aí algo muito grande, não só financeiro, mas para a sua experiência de vida. Você tem uma companheira incrível, que eu acho que, mais uma vez, Papai do Céu colocou a pessoa certa na hora certa na sua vida. Amém. Então, não tenho dúvidas. Obrigada, assim, demais. E aí, deixe suas considerações finais. Amém. Queria agradecer o convite, eu adorei. Queria dizer que você arrasou como host. Gostei muito, parabéns. E é isso, assim, eu falei muitas coisas positivas, é sempre bom falar, tipo, imigrar nunca é um processo fácil, Sim. É chato burocraticamente, dá muito trabalho, tem muitos lados negativos e normalmente o Instagram não mostra isso, né? Uma crítica que eu vejo muito da comunidade aqui é que os blogueiros de imigração falam que o mundo é maravilhoso, enfim. O mundo não é maravilhoso nesse sentido, tipo, incrível, perfeito. Mas ele vale a pena, tipo, tem muita coisa legal. Tem um lado difícil? Tem. Mas vale a pena. Se programe se quiser viajar, tipo, pesquisa as coisas para não passar perrengue, entendeu? E saiba que o perrengue vai fazer parte e tá tudo bem. Se você tiver, tipo, se você souber o que você quer, vai dar certo. É isso aí. Só confia. É isso aí. E nunca desistir de um sonho. Então, se você que está assistindo aí, cara, a gente está aqui falando sobre o Canadá, semana passada nós falamos sobre viver na China, mas se você tem um sonho de morar em qualquer lugar do mundo, não acho que esse seu sonho é grande demais. Procure os meios para chegar até lá. E vai ser difícil? Pode ser difícil pra caramba, mas também no final pode ser muito mais gostoso, porque você vai ter aí passado por situações que vão te fazer crescer. Exatamente. E a vida é assim. Mesmo que não dê certo, você vai aprender tanto da experiência, vale tanto a pena. Tipo, toda viagem te transforma, tipo, toda. Você sempre vai voltar uma pessoa com pontos de vista diferentes e isso vai fazer valer a pena. Com certeza. Querido, beijo, gente. Vai ficar gravado aqui. E na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui nesse mesmo bate-horário, bate-canal. Vamos falar com ela é minha mentorada, que é a Nayane Paz, e ela é planejadora, organizadora financeira, e ela está se planejando para ir lá para a Disney. Então, ela vai contar aqui todo o processo que ela está fazendo para ela viajar com conforto, com planejamento, com organização, enfim. Tudo que eu falo muito aqui, só que vocês vão ouvir agora de uma educadora financeira. Ok? Então, espero vocês aqui na próxima quarta-feira. Rodrigo,
Beijo. Gente, beijo, obrigada. Até Obrigado, mais. gente.